Capítulo 14. O alcoólatra. Quedei-me calado, acompanhando o trabalho dos meus amigos. Ninguém pode imaginar o martírio por que passa um suicida. O corpo espiritual se apresenta com as mesmas características do corpo, violentado pela fraqueza do espírito. Sua casa mental é um palco onde se desenrola uma triste tragédia. Cabe a nós respeitá-lo e auxiliar através da prece. Os suicidas são os doentes dos quais Jesus não se esquece. Inácio aproximou-se de mim. Luiz, vejo que ficastes preocupado com alguns casos, mas não esqueças que todos serão socorridos. Perdoe-me, amigo. É que ao vê-los tão estrupiados, coloco-me na situação vivida e dou graças a Deus por me haver tirado da matéria física antes que eu me comprometesse. Felizes são os pais que podem compreender que não existe morte do espírito, e sim morte temporária da consciência. Irmão, como você me explica a presença aqui de várias crianças? É compreensível que no adulto as paixões, as dificuldades financeiras possam conduzir um adulto ou até um adolescente ao desespero, mas uma criança, o que a leva a tanto? Fatos vários, a obsessão, que nesses casos são reencontros do pretérito, as cobranças, a droga ou a apatia causada por pais que tornam os filhos robôs, ou seja, tudo fazem por eles, mas também muito cobram. Chamou-me a atenção o caso de um jovem de 13 anos que ingeriu forte substância. Contaram-me que estava brincando para chamar a atenção dos pais, mas a dose foi excessiva. Existem crianças que imploram um olhar de respeito da sua família, e se esta as ignora, elas praticam esses atos bem violentos para serem notadas. Meu Deus, dia após dia eu me convenço de que a família é o nosso colégio, onde aprendemos coisas boas ou más. Passamos ou não de ano, mas a família merece também de cada membro uma grande dose da paciência e respeito. Presenciamos pais viciados em pensamentos de ganância, envenenando os filhos que cada vez mais se distanciam de Deus. São presas fáceis da obsessão e com o decorrer dos anos acumularão fracassos e lágrimas. Inácio, conheço vários jovens que se dizem espíritas, mas tratam os espíritos como milagreiros. Enganam os médiuns, mas a nós nunca. Pensam até em nos comprar com oferendas em troca de ajuda. Temos conhecimento de jovens que fazem até promessas de frequentar um centro em troca de favores. E os pais, mesmo sabendo disso, se calam, pois assim ensinaram aos filhos. Receber, sempre receber. Um dia, essas crianças enfrentarão a realidade. Será que dinheiro, casa bonita, posição social irão ampará-las? Acho que não. Só a fé nos livra do sentimento do fracasso. Conversando, chegamos a outro departamento, onde as paredes bem brancas davam ao visitante as boas-vindas. Quando ultrapassamos a porta, defrontamo-nos com uma enfermaria onde vários corpos se encontravam inertes. Olhei-os sem compreender novamente, pois para mim eles estavam mortos, sem qualquer movimento de vida. A encarregada daquele lugar, Sabrina, se prontificou a me esclarecer o estado de cada um. O primeiro deles, aparentando uns 38 anos, ali jazia como se o seu espírito distante se encontrasse. Irmã, ele dorme? Sim, Luiz. Ele usou e abusou do álcool e hoje sofre por negligenciado a vida. O que fazia socialmente virou hábito. Agora tenta viver e morto está.
Esta ala pertence aos suicidas inconscientes. Vários aparelhos auxiliavam o tratamento de Otaviano. Não é melhor para todos eles permanecerem assim dormindo? Luiz, a vida é progresso. O que inerte se encontra retarda sua chegada ao reino da paz. Mas ele nem sabe que desencarnou? Referia-me a Otaviano. Sabe sim. Você nem imagina o sofrimento desse irmão. Venha ver, chamou-me gentilmente. Segurando a fronte de Otaviano, mandou que eu olhasse no vídeo e fiquei apatetado. Na minha frente, eu via o que se passava com o seu espírito, preso ao corpo de carne. Tentava, debatendo-se desesperadamente, livrar-se dele enquanto a matéria ia sendo corroída pelos vermes. Era uma prisão implacável para o seu espírito. Vi ser tratado pelo espírito e compreendi porque o álcool faz do homem um ser sem raciocínio. É que ele faz adormecer o cérebro e o espírito perde a noção da vida. Toquei meu corpo espiritual, pensando em como é importante viver bem. Quanta grandeza se encerra nas obras de Deus. Pena o homem não desejar descobrir a sua origem, brincando desatento com as verdades que o cercam. Se cada um de nós parasse para analisar tudo o que nos rodeia, entenderíamos que somos compostos de espírito, perispírito e corpo físico, e uma energia superior a tudo e a todos que nos dá a vida. Se hoje vivemos a história nas páginas pretéritas, outras gerações também a viveram. Para onde foram? Porque foram. Temos aí a certeza de que não somos feitos de barro, e sim de uma matéria que nem a ciência moderna pôde ainda conhecer a fundo. Abusar do corpo físico é rasgar sem piedade uma roupa que foi concedida por misericórdia. É jogar no lixo a carta de alforria. E quem abusa da liberdade, dela se priva cedo ou tarde. Olhei ainda para trás, vendo os corpos ali inertes, e no vídeo o desespero de um espírito preso à culpa da sua consciência. Capítulo 15. Tristes heróis de guerra. Circunvaguei os olhos, contemplando aquele belo e acolhedor lugar. Repentinamente, ouvi gritos estridentes e com Alice corri para dentro da condução que acabara de chegar. Paramos assustados. De dentro do comboio eram retirados corpos que me pareceram queimados. Olhava-os sem compreender quando um dos enfermeiros captou minha curiosidade, esclarecendo-me. São suicidas de guerra. Estes irmãos fazem parte do exército de suicidas. Coitados, falei, e pelo olhar do amigo não havia sido gentil pronunciando essa palavra. Perdoe-me, irmão. Às vezes esqueço que sentir pena de alguém é o mesmo que desprezá-lo. Ele me sorriu, com o sorriso de amigo que perdoa o outro por sabê-lo ainda pequeno. Ia me retirar quando Felisberto me chamou. Luiz Sérgio, não desejas ajudar? Sim. Então posso transportá-los também? Claro que podes. E o que faço para apagar a chama que os envolve? O irmão olhou-me e eu me manquei. Desculpe-me. E fui logo carregando o que mais perto se encontrava. Ele me pareceu oco interiormente, tal a leveza do corpo. Ao enlaçá-lo, tive a impressão de abraçar uma fogueira, mas logo tratei de colocar em prática tudo o que venho aprendendo. O departamento onde eles iam ser tratados dispunha de um quarto com vários biombos. Ao acomodar aquele que eu transportara, percebi que gemia muito. Fiquei meio baratinado, pensando no que deveria fazer, quando Vitória, uma enfermeira, prestando auxílio ao doente, orientou-me.
Coloque a mão sobre a cabeça dele e ore. Meu Deus, como eu orei contrito, e ele adormeceu. Um aparelho ligado ao doente permitia que se visse todo o seu drama mental. A hora da explosão, o arrependimento do suicida, o fogo queimando-lhe o corpo e, mais ainda, a consciência pelo assassinato cometido. Ato tão covarde. Tudo isso gravado na tela mental. Concluído o trabalho, acerquei-me da irmã, perguntando-lhe: eles sairão logo desse estado? Não. Foram socorridos hoje por mercê de Maria, mas só o tempo se encarregará de adormecer as suas lembranças. Dificilmente um desses espíritos fica bom, não é mesmo? Não. Quando reencarnam, levarão para a crosta um cérebro bem perturbado, sofrendo o desprezo até dos familiares. Um dia esses espíritos receberão de novo a liberdade da consciência. Nada desequilibra mais um espírito do que o remorso. Aqui são socorridos, recebem tratamento de acordo com o estado de cada um, mas a cura total só eles mesmos podem efetuar. Venha comigo. Vamos até a outra ala, onde você verá alguns já bem melhores. Seguia muito feliz, pelos muitos amigos que em mim confiam. Vitória, pedindo licença, apresentou-me aos encarregados do setor, que gentilmente nos levaram até os doentes. Vi que aqueles já conseguiam dialogar, andar, enfim, ter uma vida quase comum. Mas de repente gritavam, agarrando-se fortemente em algo. Eles têm ainda a sensação de que estão caindo e se seguram em qualquer coisa, alucinadamente. Um jovem apegou-se ao seu companheiro e os dois gritavam e rolavam no chão, lutando para não caírem no abismo do desespero. Meu Deus! Ia me aproximar, mas Vitória segurou-me. Não, Luiz. Veja só quem pode socorrê-los. Uma irmã, portadora de uma vibração inebriante, chegava. Tocou-os delicadamente e eles caíram, como desmaiados. Ela e a equipe logo os colocaram na cama e foram ministrando passes. Eles babavam. Então perguntei: por quê? Antes da colisão do aparelho suicida, eles ingerem veneno poderosíssimo. Então é isso que acontece? Sim. Na hora do impacto fatal, eles já deveriam estar mortos. Mas aqueles que ficam na Terra ignoram que, de qualquer forma, eles a tudo assistem, e nesse tormento arrastam-se por séculos. A enfermeira ia limpando aquela baba escura, enquanto a irmã Loreta sussurrava aos ouvidos das vítimas do fanatismo palavras amorosas. Afastava momentaneamente, para tratamento, os espíritos daqueles perispíritos doentes. Esses espíritos eram levados por ela e seus auxiliares a um outro recanto, onde continuavam a receber cuidados em local que não posso imaginar como seja, muito menos presenciar tão nobre trabalho. Limpei furtivamente as lágrimas que me afloravam, e Vitória enlaçou meus ombros, dizendo: vamos, amigo. Logo ali encontraremos um desses doentes que hoje, depois de uma encarnação tortuosa, está de volta para prosseguir seu tratamento. Aproximamo-nos de uma criança de seus 8 anos, sentadinha em um canto, e pude notar a deformação daquele perispírito. Corcunda, olhos tortos, dentes acavalados, sem um braço, abdômen deformado. Sorriu para nós e, quando falou, sua voz era melodiosa e amiga. Não me contive. Abracei-a com carinho e choramos juntos. Vitória perguntou-lhe: como vai, Alberto? Estás melhor? Muito bem. Novamente me preparando para a descida. Tens sofrido muito na crosta? Não. Pelo tanto de dor que já ofereci ao próximo,
são mínimas as minhas dores. Ali ficamos a conversar com Alberto e concluímos que em seu país ele havia sido um herói de guerra. Quando dele nos afastamos, Vitória me mostrou uma de suas encarnações após o ato impensado. Nascera em um lar confortável, pais ricos, estes, ao contemplarem a deformação física do filho, tudo fizeram para ocultá-lo. Assim, Alberto viveu isolado em locais distantes da civilização. Mesmo possuindo inteligência, era ignorado pelos pais. Gostava muito de livros, aprendendo a ler sozinho. Suas piores provas foram as inúmeras operações sem sucesso a que era submetido, pois o seu corpo perispiritual encontrava-se mais deformado do que o que hoje possuía. Desencarnou por descuido de um dos seus enfermeiros. A cama fora incendiada e ele, mais uma vez, sucumbiu queimado. Só que desta vez não por suicídio, e sim pela maldade e o orgulho de seus pais. Afastando-nos de Alberto, voltei-me para trás e vi o garoto andando com dificuldade, mas procurando ajudar os outros heróis da terra. Olhei para cima, bati continência e falei: Pai, como vos amo! Justa é a vossa lei, magnânima a vossa verdade. Que sejamos sempre vossos filhos, na dor e na alegria. E vós, Pai amado, estendei vossas mãos amigas sobre todos os pecadores, filhos vossos que gemem no vale dos remorsos. Assim seja.